Um mundo composto por 80% de sua população que possuem algum dom e poder chamados de individualidades, que foram descobertos após uma criança na província de Qing, China, 1000 anos atrás, começar a emitir luz. De lá para cá essa população só foi aumentando até alcançar 80% da capacidade do planeta, mas e os 20% faltando? Os 20% são compostos por pessoas intituladas de humanos fracassados, cujo não possuem nenhuma habilidade gratificante ou individualidade poderosa, mas em raros casos a pessoa nasce sem poder algum. O que gera um certo preconceito da parte de quem possui algum tipo de poder contra quem não possui nada. Mas acontece um caso especial e especial mesmo. Essa é a minha história de como eu acabei de tornar o maior herói de todos os tempos. Mas a minha jornada começa há muito tempo atrás. Quando uma mulher acaba por entrar em trabalho de parto em casa, sem quaisquer auxílio médico ou de parceiro, mas no final acabaria dando tudo certo para aquela linda e jovem mulher, ela acabaria tendo um lindo bebê de cabelos brancos, olhos vermelhos e uma pele pálida igual à neve, um silêncio ensurdecedor estaria pairando o local de nascimento do seu filho, mas aqueles momentos de paz são quebrados por um leve choro que foi se intensificando a cada segundo até virar um choro genuíno para acordar a mãe do pequeno bebê de um transe. Por que esse bebê não para de chorar? Onde eu fui me meter ao engravidar? Agora eu tenho que cuidar de um pirralho e irritar, mas o que fazer? Só se eu abandonar essa criança. A mulher, com sua terrível malevolência, acabou por dizer que algo que interessaria a si mesma. Espera. Exatamente, se eu abandonar essa criança. Mas ela não para de chorar, o bebê estaria chorando cada vez mais. Contudo, a mãe do bebê vai até a cozinha e pega vários sacos plásticos e começa a enrolar esse saco no bebê em várias camadas até abafar totalmente o seu choro de criança. A mãe jovial não esboça nenhum tipo de emoção enquanto faz tamanha brutalidade e, não satisfeita, coloca o bebê numa caixote e se prepara para sair de sua casa para concluir seu plano, só que ela seria interrompida com uma queda de raio repentina que assustaria a mulher prestes a sair de casa, mas aquele raio era um aviso que iria começar um temporal brutal. Porra, por que foi chover nesse momento tão infortúnio? Primeiro esse bebê, agora chuva. O mundo está todo contra mim. Mesmo assim, em um começo de chuva intensa, ela acabaria atravessando algumas quadras com um guarda-chuva e um caixote, mas deixando aquele caixote numa encruzilhada e acabaria fugindo por temer ser vista por um policial ou guarda. Eu preciso fugir rapidamente antes que vejam que eu abandonei aquela criança. Eu preciso correr. Aquela mulher acabar por correr na direção contrária da caixa que continha o bebê embrulhado em um saco plástico, só que ela acabaria esbarrando em um homem alto com cabelos longos e loiro. Em menos de um segundo aquela mulher que abandonou seu bebê teve a garganta cortada e começaria a sangrar até a morte naquela encruzilhada. A lei não ensinou você que tem adoção. Você não tem coração. Inúmeras mulheres querendo ter um filho e não podendo, mas você vai e faz uma coisa dessas? É uma vagabunda mesmo. Dizia aquele homem loiro enquanto caminha lentamente até a caixa que continha o bebê. Cautelosamente ele acaba desembrulhando o bebê que estava quase morrendo sufocado pela asfixia provocada pela falta de oxigênio. A criança acaba chorando muito mais alto de quando havia nascido, mas ainda era um choro fraco, como se ele estivesse morrendo. Só que aquele homem pega aquela criança nos braços enquanto começa a balançar ela lentamente para se acalmar, e ele estaria tomando o maior cuidado do mundo com o bebê.
Não se preocupe, bebê, eu me chamo Sakamoto Koichi, eu irei cuidar de você junto da sua nova mamãe, então se acalme. O bebê lentamente para de chorar enquanto o Sakamoto acaba sorrindo e caminhando com aquele bebê. Você não tem um nome, né? Que tal você ser chamado de Kaori Koichi? É um bom nome, não é? Em forma de dizer sim, o bebê começa a dar algumas gargalhadas fofas e Sakamoto sorria vendo aquilo. Vamos para casa, Kaori. Sakamoto dizia isso com uma voz calma e meiga para acalmar o bebê e fazê-lo dormir com sua paz, mas não adiantaria nada, esse bebê é muito energético para isso acontecer. Você é cheio de energia, Kaori, você será um ótimo substituto para mim se sua mamãe concordar. Aquele homem caminha em passos calmos e rápido em direção à sua casa, chegando rapidamente e batendo na porta antes de entrar. Sua esposa estaria na cozinha fazendo a janta e calmamente fala para o Sakamoto. Já vai. Só que o Sakamoto continua batendo na porta. Já vai, Sakamoto, caralho. A mulher dizia em tom de raiva e Sakamoto para de bater na porta obedecendo sua esposa, até que ela abre a porta e dá um belo beijo na bochecha de Sakamoto, que não havia percebido ainda o bebê. Você chegou um pouco tarde, querido. O que aconteceu com você, meu Sakamotinho? Ela puxa a bochecha do Sakamoto em forma de carinho, mas logo muda o carinho para uma agressividade. Se você estiver me traindo, eu irei cortar suas bolas foras. A mulher dizia aquilo enquanto Sakamoto se assusta e deixa a mulher descobrir por si só, até que ela acaba percebendo o pequeno Kaori nos braços de Sakamoto e fica curiosa com aquilo. Sakamoto, de quem é esse bebê? Não me diga que é de alguma amante sua. Sakamoto entra em total desespero e quase joga a criança para o alto, mas se acalma após pensar bem e encara sua esposa. Eu acabei adotando criança, ela estava prestes a morrer e foi abandonada pela mãe. As palavras ditas por Sakamoto chocaram a mulher, que lentamente começa a se desabar em rios de lágrimas. Como pôde uma mãe dessas fazer uma coisa a um ser desse? A esposa de Sakamoto dizia aos prantos e pega a criança do colo de Sakamoto e abraça forte o menino. Um bebê tão lindo desses, eu queria poder engravidar e ter um filho, mas infelizmente não posso. Sakamoto não gostou de ver sua esposa chorar e acaba abraçando sua mulher junto do bebê. Rico, não chore, nós vamos cuidar dessa criança como nosso filho. Diz Sakamoto como uma expressão neutra, mas com uma voz contendo uma grande bondade nela, e sua esposa Rico acaba se acalmando aos poucos com a sutileza de Sakamoto. Tempos se passavam e o bebê acabaria crescendo e crescendo forte e feliz, mas aos poucos ele estaria sendo moldado pelo Sakamoto para se tornar uma pessoa forte, passando por algum tipo de treino físico ou mental mesmo tendo 2 anos de idade. Novamente tempos acabaram se passando e agora Kaori com 4 anos acaba despertando sua individualidade, mas não era uma individualidade comum, era uma individualidade que o permitida utilizar de sua própria energia para criar alguma espécie de feitiço ou magia. Com isso Sakamoto se interessa mais ainda pelo garoto. Povon. Kaori, me explica mais sobre sua individualidade, filho. Eu, com minha típica cara neutra, encaro o meu pai e o respondo em um tom bem sutil. Não sei te explicar bem, papai, só sei que aconteceu um flash em minha mente e eu acabei descobrindo sozinho. Eu acabo falando isso e volto a treinar minhas habilidades com meu físico, e isso faria o Sakamoto pensar. Entendo, Kaori, é uma boa individualidade, não pare nunca de treinar ela, está certo?
Eu dou um joinha para o papai enquanto ele fica me observando treinar e aperfeiçoar o meu corpo. Mesmo com a minha pouca idade, eu era extremamente mais forte que a maioria dos jovens da minha idade. Só que isso não era o suficiente para me fazer ser alguém. Era como se eu fosse só uma casca vazia sem sentimentos. Mais alguns anos se passam e eu fico aperfeiçoando meu corpo e minha individualidade, ficando cada ano mais forte e inteligente. O papai se impressiona e sabia que não podia esconder por muito tempo que era um assassino, e acabou me contando toda a verdade aos 8 anos. Não me deixei abalar e consegui seguir em frente, se aperfeiçoando e ficando melhor cada dia, até que chega os dias atuais. Eu tenho que atirar um jovem gritar no meu ouvido: "Você tá me ouvindo, Kaori, seu merda? Eu serei o herói número 1. Eu acabo metendo a mão na cara daquele cara que estava tagarelando. Eu sei que você irá se tornar o herói número 1, Bakugou, agora pode me deixar em paz." Aquilo só seria mais um gatilho para o Bakugou vir até minha mesa e tentar explodir ela com sua individualidade, mas eu acabo pegando na sua argola da camisa e aplicando um soco em sua garganta que o faria ficar sem conseguir falar por alguns momentos, o que deixaria todos impressionados com aquilo. Eu vou avisar só mais uma vez, Bakugou. Não encha minha paciência. Falo aquilo com uma frieza na voz e aquilo deixaria algumas garotas coradas com tamanha masculinidade. "Nossa, o Kaori é tão masculino, e tão bonito", dizia uma garota no fundo com suas amigas. Mal sabiam elas que eu tinha os meus sentidos extremamente aguçados. Meus pensamentos. Essas garotas, acabo dando um suspiro enquanto um homem de meia idade caminha e abre a porta da sala, entrando rapidamente e indo para a frente da turma. "Bakugou anda tão calado", diz o professor em seus pensamentos. O professor acaba dando uma tossida e ele é bem direto com suas palavras. "Todos vocês acabaram passando para o ensino médio e estão aptos para adentrar em algum curso de heróis." A sala toda começa um barulho e usam suas individualidades, exceto uma pessoa de cabelos verdes e olhos cor de esmeralda. Ela era uma garota extremamente tímida e sem amigos, mas eu sempre reparava no caderninho dela e suas anotações. "Eu irei ser o único a adentrar a escola acadêmica da UA." Ouço a voz do Bakugou dizer isso e com todos elogiando ele, mas o professor encara a garota de cabelos verdes e dá uma leve risada e eu já saberia um pouco de suas intenções. "E você, Izumi? Você planeja ser uma heroína?" Todos os alunos começam a rir da cara da garota, exceto eu. A garota fica extremamente magoada e o Bakugou acaba se aproximando da garota. "Izumi? Heroína? Isso é uma piada, professor. Um lixo desses e sem individualidade conseguir passar no teste de alguma escola de herói? Tenha um mínimo de senso." Eu estaria acostumado com toda aquela rotina de bullying sobre a garota, mas eu veria que todos passaram dos limites e decido agir para ajudar a garota. "O que vocês estão falando? Por que ela não pode sonhar em ser uma heroína?" Izumi abre seus olhos e começa a me encarar como uma expressão triste ao ver que eu estava defendendo ela. Só que o Bakugou acaba se levantando em uma raiva e usa sua individualidade de explosão no caderno da Izumi. "Meu caderno", dizia a Izumi vendo Bakugou puxar seu caderno de anotações e jogar no lago lá no lado de fora, mas eu acabo segurando o braço do Bakugou. "Por que você fez isso com o caderno da Izumi, Bakugou?" Digo isso em um tom sério enquanto ela fica de cabeça baixa e o Bakugou tenta sair de perto de mim, mas acaba não conseguindo ter força o suficiente para sair de perto.
Por que você está defendendo esse lixo? Me solta, seu merda. Eu acabo por soltar o Bakugou e dar um chute em seu estômago, fazendo o Bakugou cuspir sangue e bater contra a parede. Isso deixaria a Izumi surpresa pela minha força e deixar os alunos surpresos também. Por que vocês tratam a Izumi com tanta indiferença? Vocês não veem que isso machuca as pessoas? É esse o tipo de herói que vocês querem virar? Com atitudes de vilões? Para mim vocês não passam de lixos desprezíveis e principalmente você, professor, as minhas palavras fazerem todos da turma refletir sobre o que fizeram com Izumi, mas eu acabo pegando na mão da Izumi e vou saindo com ela da sala. Essa atitude deixa a garota surpresa e feliz ao mesmo tempo. Porque você me salvou, Kaori? Eu paro de caminhar para olhar diretamente em seus olhos e ainda fico segurando sua pequena e macia mão. Seus olhos estavam pedindo ajuda, Izumi, eu só fiz meu dever. Essas palavras fariam a Izumi começar a chorar de emoção enquanto me abraça. Kaori, você foi a primeira pessoa a me proteger, obrigada. Izumi fala isso enquanto soluçava, mas eu só passaria minha mão em sua cabeça e ficaria fazendo carinho. Não tem de que, Izumi. Eu estalo meus dedos, fazendo o caderno de anotações da Midoriya aparecer em minhas mãos e acabo entregando a ela. Isso faria ela ficar surpresa pelo meu poder acabar sendo muito versátil. Como você conseguiu? Era para ele estar todo queimado e molhado. Diz Izumi sem entender como o caderno dela estava intacto, mas eu acabo dando um pequeno sorriso que faz a Izumi corar. Isso se chama mágica, vamos indo, as aulas já acabaram. Eu estaria puxando a Izumi e ela ficaria corada ao me ver segurando sua mão. Pode soltar minha mão? Ouço aquilo e encaro ela e solto sua mão. Me desculpa. Falo aquilo coçando minha cabeça, mas a Izumi sorri. Não se preocupa, mas que tal irmos para casa juntos? Já que estamos aqui. Aquelas palavras me fizeram ficar mais curioso para saber mais sobre a Izumi. Vamos, eu estou a fim de saber mais sobre você. Izumi acaba ficando curiosa. Quer saber mais de mim? Isso é um encontro? Ela fica vermelha e eu coloco minha mão em sua testa. Você quer um encontro é? Dou uma leve provocada na Izumi enquanto ela fica mais vermelha que um tomate. Não é nada disso, Kaori-san. É que, ela tenta se explicar miseravelmente e eu só dou umas risadas enquanto faço o meu caminho normalmente. Bom, eu estou indo embora, Izumi, se cuida, não se deixe levar pelos comentários negativos de seus colegas, pois você é uma garota incrível. Izumi ao ouvir minhas palavras acaba ficando contente e animada para se tornar uma heroína e entra em um túnel enquanto faço o meu caminho para casa. No túnel, a garota estaria absorvida em seus pensamentos. Uma pessoa acredita em mim e no meu potencial. Isso me fez querer virar uma heroína. Izumi faria uma coisa estranha enquanto caminha. Além do Kaori ser muito atencioso comigo, ela começa a se lembrar de mim protegendo ela e fica contente pensando naquilo, mas mal sabe ela o que se forma em suas costas, um monstro que acaba atacando a garota. Uma garota ingênua é uma presa muito fácil. Um corpo fraco desses, mas irá servir por hora. O monstro de gosma acaba enfiando sua gosma dentro da boca da Izumi, fazendo ela começa a se asfixiar lentamente enquanto buscar por mais ar. Izumi em seus pensamentos. Eu irei morrer. Esse será o meu fim. Eu queria poder aproveitar mais,